Quem quer aprender com a palavra do Senhor, diga amém. Quero mandar paz também para todos que estão assistindo. Que Deus abençoe cada um nesta noite, amém? Glória a Deus. Convido você que está não somente aqui na igreja, mas sempre também está assistindo, abra sua Bíblia junto comigo no livro de Mateus. Livro de Mateus, capítulo 26, e vamos aprender com a palavra do Senhor Jesus. Livro de Mateus, capítulo 26. Amém? Glória a Deus. Livro de Mateus, capítulo 26. Amém? Esperar a mãe encontrar aí. Amém? Mateus, capítulo 26, versículo 36. Amém? Podemos ler? Versículo 36 em diante. Em seguida, Jesus foi com eles a um lugar chamado Getsêmani e disse aos discípulos: sente-se aqui enquanto eu vou ali orar. E levando consigo Pedro e os dois filhos de Zebedeu, começou a sentir-se tomado de uma tristeza e de angústia. Então lhe disse: a minha alma está profundamente triste, até a morte. Fique aqui e vigie comigo. Prostrou-se sobre o seu rosto, orando e dizendo: meu Pai, se é possível que passe de mim este cálice, contudo, não seja como eu quero, e sim como tu queres. E voltando para os discípulos, achou-os dormindo e disse a Pedro: então nenhuma hora vocês puderam vigiar comigo? Vigiem e orem para que não caia em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Deixa marcadinho nessa passagem e vamos orar para que Deus nos dê o entendimento da palavra. Glória a Deus. Ó Deus de poder e de glória, Pai, obrigado, Senhor, por esta tua palavra que acabamos de ler nesta noite, meu Pai. Nos dá, Senhor, Pai, tudo entender, meu Pai, tudo que o Senhor quer falar conosco, meu Pai. Abre o nosso coração, Senhor, Pai, de cada um aqui, os que estão assistindo, para receber a tua mensagem, para que nós possamos, meu Pai, sair nesta noite alimentado da tua palavra, fortalecido, meu Pai, com a tua palavra. Tira, Deus, todo o meu eu, toda a minha carne, que somente a tua palavra seja ministrada nesta noite, e todo o mal que seja repreendido em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Podeis se assentar, e quem puder, as palmas para o Senhor Jesus. Amém? Irmãos, a palavra do Senhor diz em Mateus capítulo 36, no versículo 36 de Mateus 26, amém? Diz: em seguida Jesus foi com eles a um lugar chamado Getsêmani e disse aos discípulos: sente-se aqui enquanto eu vou ali orar. Irmãos, há um detalhe neste momento, a qual Jesus, ele pede para os seus discípulos somente se sentar, somente esperar. Porém, tem outro detalhe que a gente vai ler daqui a pouco, que o Senhor, ele chama 3 para ir com ele, para subir com ele. Lá em Lucas, em Marcos, lá em Marcos principalmente, está mais detalhado num ponto que é próximo ao monte. Tipo, eles, antes de subir, deixa lá os discípulos. Por que não subiu com todos? Por que não chamou todos para orar? Porque nem todos estavam prontos para estar tão próximo de Deus, né? E aí ele chama somente 3.
três a qual ele podia confiar o que ele estava sentindo. Ele chama três também porque ele precisava desabafar com aqueles três, dizer a angústia que ele estava sentindo. E porque a angústia, ele é filho de Deus, sim, mas ele sabia que ele estava ali entregando a sua vida pelo povo pecador. Ele sabia de tudo que ele ia ter que passar ali, ser crucificado naquela cruz, um povo a qual vivia no pecado, a qual era um povo pecador. E ele sabia que ia ser muito ali, a dor ia ser grande. E eu fico imaginando, se uma pessoa ela vai para um lugar, ela vai ser morta, mas ela não sabe a dor que ela vai sentir, talvez lá, vou morrer. Mas sabe que vai ser crucificado. Ele sabia que ia ser crucificado. E ao ser crucificado, era colocado numa cruz com uma almofada e ali ficar ali numa sombra? Não, ia ser colocado numa cruz, pregado naquela cruz. Por isso que ele ali, ele sente aquela angústia, ele sente aquela tristeza dentro dele. E ele chega para o Pai dizendo: se possível, passa de mim esse cálice. Muitas vezes a gente sente dor, irmãos, tão grande. A gente sabe da dor que está sentindo, do que vai sentir antes das coisas acontecerem. Tem pessoas que ela sofre antes de acontecer. Antes de acontecer, antes de uma pessoa, ela sabe que ela vai viajar 10 dias depois, ela já está sofrendo antes. Põe uma roupa no canto, ajeita de um lado, fica agitada totalmente, fica sofrendo antes de acontecer. Vai passar no médico 10 dias depois, já fica nervosa. Meu Deus, será que eu estou com alguma coisa grande? Isso aqui vai ser, e fica sofrendo antes de acontecer, antes de chegar lá o médico. Mas ele não. Jesus, ele já sabia. Todos conheciam que era uma pessoa a ser crucificada. Todos já conheciam, porque muitos ali, era o costume daquela época, uma pessoa quando faz alguma coisa errada, ser crucificado. Mas Jesus, ele não fez nada errado. Ele estava sendo crucificado pelos nossos pecados. Pelo meu pecado, pelo seu pecado, ele estava sendo crucificado. Imagina só a angústia e o sofrimento que ele estava sentindo naquela hora, porque ele sabia que ali ele ia ser crucificado, ia ser pregado numa cruz, por causa do adultério das pessoas, por causa da feitiçaria das pessoas, por causa das contendas das pessoas, por causa de todo tipo de pecado que ali existia, que era comum naquela época, e ele sabia que ali ele ia ser crucificado por cada um daqueles pecados. E ele foi. E ele sabia ainda que naquele instante, aquela cruz dele não ia ser somente por aquele pessoal, por aquele povo daquela época. Ia ser pelo meu pecado hoje, pelo pecado de cada um. Pelo pecado seu que está assistindo, o pecado nosso que estamos aqui. Ele sabia que tamanho era aquela dor, irmão. Imagina só, ele saber que ia ser crucificado, ele puro, sem pecado nenhum, mas ele ia ser crucificado pelo pecado da humanidade, pelo pecado das pessoas que ainda nem tinham nascido. Ele ia ser crucificado por essas pessoas. Já deu para pensar que tamanho? Imagina agora este momento, como diz lá em Lucas, que ele orava e saía suor, água e sangue das costas dele, do corpo. Por quê? Tamanho era a tristeza, tamanho era a dor. E ele não queria compartilhar todo esse sofrimento com todos os discípulos. Estava ali com ele 11. Estava com ele ali 11 discípulos. Ele não queria compartilhar com os seus 11 discípulos. Ele chama 3 para ir com ele no canto à parte. E ele chega lá e diz para Pedro e João, e Tiago. Ele diz para ele, diz: a minha alma está doendo, está uma angústia de morte. Você já sentiu uma angústia assim de morte? Você sente aquela angústia que você pede até para
para morrer. Porque a dor é grande, a angústia é grande, você acha que ali não vai passar esse sofrimento nunca. E ele estava sentindo já as dores da morte. A angústia era tão grande que ele já estava sentindo antecipado. Por isso que das costas dele saía água e sangue. Porque ele já estava sentindo antes de ser crucificado. E você vê que depois você lê lá em Lucas também, tem detalhado, né? Lucas 22, tem lá detalhado, do 22 ao 39, tem bem detalhado que quando ele está ali orando, e ele para de orar e vai ver a Pedro e a Tiago e a João, é na hora que Judas chega, o traidor chega para entregar a ele. Irmãos, você tem como imaginar tamanho sofrimento que Jesus passou para cada um de nós, por cada um de nós. E essa cruz só tem valor na nossa vida se nós vivermos de acordo com a palavra dele. Se nós entrarmos no céu, valeu a pena a cruz de Cristo. Se nós entrarmos no céu, se eu, vocês, todos aqui os que estão assistindo, se entrarmos no céu, esta cruz de Cristo valeu a pena. Não foi em vão o sofrimento dele, não foi em vão. Muitas vezes a gente diz, poxa, eu sofri tanto, mas graças a Deus deu certo, né? Às vezes a gente passa por uma luta tão grande, sofre tanto, uma semana, duas semanas, um ano, 3 anos, a gente sofre, aí a gente diz, sofri muito, mas deu certo, venci. Não é assim? Ele também venceu. Ele sofreu, irmão. Ele sofreu demais naquela cruz. E antes de chegar na cruz, carregando pesada, uma cruz pesada, né? Pesada. E ali no sol quente, e tinha que carregar até o lugar que ia ser crucificado. Tem um chamado José, né? Que ainda tentou ajudar ele, levou por um pouco tempo a cruz, mas depois teve que devolver. Amém? Então a cruz de Cristo foi por nós, por cada um de nós. O seu sofrimento não é nada diante do sofrimento de Cristo. E ele pede para Deus, ele pede, Senhor, se possível, passa de mim esse cálice. Amém? Passa de mim. Mas ele diz, contudo, se não for possível, foi como se dissesse, me dá força para eu suportar, né? Não foi essas palavras, mas ele diz, contudo que seja feita a tua vontade. Ou seja, mesmo no meio daquele tanta dor, tanto sofrimento, ele diz que seja feita a tua vontade, Senhor, né? Às vezes a gente está passando por uma luta tão grande, a dor, o sofrimento é tão grande, que a gente não consegue dizer, Senhor, que seja feita a tua vontade, né? Amém? Olha o que diz aqui a palavra, ó. Versículo 37, amém? Versículo 37 de Mateus 26, versículo 37. E levando consigo Pedro e os 2 filhos de Zebedeu, esses filhos de Zebedeu, alguma Bíblia já está dizendo o nome, na tradução de algumas Bíblias, amém? Esses 2 filhos são João e Tiago, amém? Começou a sentir-se tomado de uma tristeza, de angústia. Então lhes disse, a minha alma está profundamente triste, até a morte. Fique aqui e vigie comigo. Esse vigiar é orar, amém? Algumas Bíblias está escrito orais comigo, amém? Então ele pede para os 3 ali orar. Irmão, muitas vezes você não tem coragem para dizer ali para alguém, para uma pessoa que está sofrendo, né? E nessa hora ele se abre com os 3. Ele se abre e a Bíblia, e é como se eu estivesse vendo aqui, e no que você lê aqui, você percebe que ele não para, não fica assim junto com eles, conversando, e não, minha alma está. Ele não mostra ali tamanho é a dor dele. Ele só diz como está aqui, igualzinho está aqui na sua Bíblia e na minha, ó. A minha alma, ele chega, ó, versículo 38, amém? Então ele lhe disse,
A minha alma está profundamente triste até a morte. Fique aqui e vigie comigo. Eu fico imaginando, ele pede para eles ficar ali os três. Aí ele olha para ele e diz: a minha alma está triste até a morte. Fique aqui, vigie comigo. E aí ele se afasta um pouco, né? Vamos ver se aqui está mais detalhado. Lá em Lucas está bem, diz que ele se afasta só um pouco. Amém? E começa a orar. Começa a falar com Deus. Como está aqui, ó. Amém? Ah, está aqui, ó, 39. E adiantando-se um pouco, prostrou-se sobre o seu rosto, orando e dizendo: meu Pai, se é possível que passe de mim esse cálice, contudo, não seja como eu quero, e sim como tu queres. Amém? Às vezes a dor é muito grande, e somente Deus pode tirar. Somente Deus pode tirar o sofrimento. Mas é que se Deus quiser. Muitas vezes a gente está passando uma luta, um sofrimento grande, e é preciso você passar por aquilo. Faz parte do nosso aprendizado. Uma pessoa, uma criança, muitas vezes ela aprende sem sofrer, sem levar um tapinha, sem levar uma chineladinha. Talvez ela aprenda. Talvez por ali temor também. Antes dela, eu vou obedecer antes de eu apanhar. Mas muitos só aprendem sofrendo, né? Então muitas vezes a gente precisa passar pelo sofrimento. Jesus não precisava, mas ele passou por mim e por você, passou por nós todos. Amém? Então que nós possamos a cada dia, irmãos, valorizar a cruz de Cristo. Valorizar. Olha o sofrimento que Cristo teve e agora compara com o seu. Quantas pessoas elas deixam de ir à igreja por causa de picuinha, por causa de problemas tão pequenos. Veja quanto Jesus sofreu por você. Você poderá ser salvo se você obedecer, viver a palavra dele. Ele já pagou naquela cruz. Jesus já pagou a minha vida e a sua naquela cruz. Já está pago. Sabe quando você chega com alguém num restaurante e você diz: pode comer, já paguei. Jesus já pagou por mim, por você. Cada chicotada daquela foi uma moeda que ele pagou por nós. Cada prego naquela cruz foi ele pagando pelo meu pecado, pelo seu. Cada segundo naquela cruz foi pagando pelos pecados da humanidade. E não foi somente pelos pecados daqueles que ali existiam. Aquela cruz serve para o dia de hoje. Aquela cruz é para mim e para você. Amém? Para todos nós. Aquela cruz não é somente para o brasileiro, não. Aquela cruz é para o mundo inteiro. Qualquer pessoa no mundo inteiro, onde quer que ela esteja, se ela se converter, se ela aceitar essa palavra, aquela cruz foi para ela. Não importa o início da vida dela, se foi budista, se foi católico, se foi santanelê, não importa o que ela foi, se ela chega para Jesus, Jesus reconstrói a vida dela, Jesus reconstrói a história dela, coloca ela diante dele de novo, para escrevê-la novamente. Aquela cruz foi por cada um de nós. Amém? E olha aqui, olha aqui o versículo 40. Amém? E voltando para os discípulos, achou-os dormindo e disse a Pedro: então, nem uma hora você puderam vigiar comigo? Ou seja, ele estava uma hora orando. Uma hora, irmãos, falando com o Pai. Seria somente esta palavra que ele diz: Pai, se possível, tira de mim esse cálice? Ele ia ficar repetindo uma hora esta mesma palavra? Não. Eu imagino que ele ficou mostrando para o Pai o pecado da humanidade, mostrando para ele: olha,
Quantas pessoas vão nascer ainda que vão pecar? E o pai ali, ao mesmo tempo, mostrando para ele: filho, eita Deus maravilhoso, Deus trouxe essa aqui, ó, fresquinha, ó. Eu imagino que a conversa, Deus falando com ele, para que ele tenha a coragem de enfrentar aquela cruz, porque ele era homem como eu, como você. Amém? Eu sei que o pai ali disse: filho, se você não conseguir, quem vai subir naquela cruz? Daniel? João já foi morto. Quem vai naquela cruz? Quem dará a sua vida por a humanidade? Por esses que ainda vão nascer. Isso, né? Eu fico imaginando quanto eles conversaram ali, né? Frente a frente, cara a cara, o pai e o filho. 1 hora, irmão. 1 hora conversando com o pai. A ponto dele chegar e dizer: meu pai, se possível, que passe de mim esse cálice. Contudo, não seja como eu quero, e sim como tu queres. Então foi 1 hora toda falando com o pai. E chega um ponto de ele chegar ali decidido. Na terceira vez que ele volta aos discípulos, ele já volta ali decidido: eu vou me entregar a minha vida por esta humanidade, por todos. Ó, veja bem, ó. Versículo 40, vou ler de novo, nós entrar no 41, amém? E voltando para os discípulos, achou-os dormindo e disse a Pedro: então nem 1 hora você puderam vigiar comigo? Vigie e ore para que não caia em tentação. E o espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Nossa carne não é fraca? A gente, muitas vezes, o problema é tão grande que a gente não consegue ver uma luz. A carne fica chorando. O espírito não consegue, né, ali acordá-la para a realidade e mostrar a luz mais na frente. E aí você fica sofrendo, porque a carne é fraca, ao ponto de você desejar até a morte, né? Como a irmã hoje pediu no grupo da igreja, uma oração pelo jovem que ele ligou uma máquina para pôr a cabeça debaixo, para tirar a vida, porque o sofrimento era grande. Ou seja, ele não estava vendo a luz na frente. A carne é fraca. E o espírito está pronto, mas a carne não. A nossa carne, qualquer coisinha a gente chora. A gente fica pensando antes mesmo de acontecer. A gente chora pelos filhos, chora pelo marido, pela esposa, chora pela perda de emprego, chora por tudo. Porque a carne é fraca. A carne não tem força. Amém? Você pode ver que você leva uma topada ou um machucado, você já sente aquela dor, você já chora, você já sente dor. Amém? Então que nós possamos pedir a Deus força do Espírito Santo em nós, para que venha fortalecer-nos e nós possamos suportar um momento difícil. Talvez você esteja passando por um momento difícil que não teve com quem você se abrir, você dizer, né? Pedro estava ali, Tiago e João, mas eles nem conseguiram orar junto com Jesus, né? Como a gente viu no 40, eles nem conseguiram ficar acordados, quanto mais orar. Jesus estava sozinho. Amém? Só ele e o Pai. Hoje talvez você esteja sozinho também. Somente você e o Pai. Somente você e o Pai. O que você diria para ele agora? O que você que está assistindo diria agora para o Pai? O que pediria para ele? Que nem Jesus? Senhor, se possível, tira de mim esse cálice. Eu iria mais fundo. Eu ia
mais além. Eu diria: Senhor, se possível, tira de mim esse cálice, mas se não for possível, me ajuda a aguentar, a suportar, porque a carne é fraca, como diz aqui. Amém? Todos estão compreendendo a palavra? As palmas do Senhor Jesus. Amém? Olha o que diz aqui o versículo 42. Retirando-se pela segunda vez, orou de novo, dizendo: meu Pai, se não é possível que este cálice passe de mim, sem que eu o beba, faça-se a tua vontade. Ele diz: se não é possível que esse cálice venha acontecer, passe por mim, que seja feita a tua vontade. Nessa hora, ele se entrega à dor. Nesta hora, ele se entrega ao sofrimento. Ele não pede mais para que Deus tire dele a dor. Ele se entrega ao sofrimento, por mim e por você. Amém? Ele se entrega. Veja se não é se entregar aqui, ó. Vou ler novamente para que nós possamos entender. Amém? Ó. 42. Retirando-se pela segunda vez, orou de novo, dizendo: meu Pai, se não é possível que este cálice passe por mim, sem que eu o beba, faça-se a tua vontade. Então ele se entrega ao desejo de Deus, à vontade de Deus. Amém? Muitas vezes falta um pouquinho. Então, espera mais um pouco, como diz aquele hino, né? 193, espera mais um pouco. Amém? E esse cálice há de passar. Ou Deus há de nos dar força para suportar. Amém? Amém. A palavra está encerrada e as palmas para o Senhor Jesus.